somos a Missão Emuná. Vamos começar? Digo, alegrai-vos do Senhor. Meu nome é Brenda e eu faço parte do discipulado da Missão Emuná. Meu nome é Eduardo, compromissado da Missão Emuná. E hoje a gente vai falar sobre temperamentos. Exatamente. E antes de a gente falar o que é temperamento, nós vamos falar sobre o que não é temperamento, né? Importante. São coisas que têm que ficar bem claras na nossa mente. Temperamento não é o mesmo que signo católico. Temperamento é uma ciência, é algo comprovado, né? E vai ajudar no nosso autoconhecimento. Temperamento também não é o mesmo que personalidade. Temperamento é uma parte da nossa personalidade e não a nossa personalidade em sua totalidade. Exatamente, mas o que é temperamento, né? O que é temperamento, Zara? Então, segundo Antônio Rui Marim, temperamento é um padrão de inclinações e reações que procedem da constituição fisiológica de um indivíduo. O que ele está querendo dizer com isso, né? Que nós já nascemos com esse temperamento, então é algo que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, né? E que o temperamento, nós temos a tendência a nos comportar de uma certa forma, né? Nós temos a tendência de como vamos reagir, como nós vamos impressionar as circunstâncias do dia a dia. E esse estudo de temperamentos, ele é muito antigo, né? Cerca de 350 anos antes de Cristo ele já vinha sendo estudado por um médico, né? Chamado Hipócrates. Ele era conhecido como o pai das ciências médicas. E ele constatou inicialmente que o corpo humano ele tinha 4 tipos de fluidos: a bile amarela do fígado, o sangue do coração, a bile negra dos rins e o flema dos pulmões, né? E quando um desses fluidos entrava em desequilíbrio, a pessoa ficava doente. Inicialmente foi isso. Já em época cristã, cerca já de 190 depois de Cristo, né? Galeno, ele constatou que esse desequilíbrio não era algo ruim e que além das funções fisiológicas, né? Esse desequilíbrio também tinha a ver com as disfunções emocionais. Ou seja, quando um desses fluidos entrava em desequilíbrio, a pessoa ficava mais feliz, ou mais triste, né? Ou mais extrovertida, ou mais introvertida. Exatamente. E o nome dos temperamentos surge justamente, vem desses 4 fluidos, né? Que aí vem da derivação do latim ou do grego, não me recordo agora. Mas o sangue, o sanguíneo, se torna sanguíneo. O fleumático vem do fleuma dos pulmões, né? Então fica bem mais fácil da gente identificar. E os outros dois, né? A bile negra dos rins, que no latim ou no grego seria melan, que aí se torna melancólico. E a bile amarela do fígado, que é o coler, que aí é o colérico. Exatamente. E já cerca do século XVI, Paracelsus começou a comparar esses 4 temperamentos, né, com os 4 elementos da natureza. E ele adicionou um 5º elemento, que era o elemento que misturava todos os outros elementos aí. E foi daí que surgiu o nome temperamento também, né? Porque antigamente não tinha esse nome. Temperamento vem do latim temperamentos, que quer dizer mistura. Bom, já em 1920, né, a Carl Jung, gente, eu não sei como se fala os nomes que eu vou falar agora, mas eu vou deixar o nome aqui para vocês procurarem saber. Ele começou a levar, né, essa teoria para personalidade, né, para a área da personalidade. E uma mulher também chamada Isabel Brinks, ela começou estudos desse cara e constatou que existia 16 tipos de personalidade. Tempo mais tarde, né, um pouquinho mais tarde, David Kersten estudou, né, esses estudos, né, anteriores dessas 2 pessoas e constatou que esses 16 tipos de personalidade nada mais era que basicamente os 4 temperamentos, que é o que a gente tem hoje em dia, que a gente estuda hoje em dia. E também é muito importante, né, a gente falar que não existe temperamento quimicamente puro. Todos nós temos os 4 tipos de temperamento, mas um tem o seu predomínio em nós. Tanto que a gente fala, o meu temperamento predominante é o temperamento melancólico. Mas por que estudar temperamentos? Primeiro porque é bom para nós entendermos como relacionar com o próximo, né? Para estudar temperamento, isso melhora muito a minha relação com a Brenda, melhora muito meu relacionamento com os meus irmãos de missão, com os meus pais, no meu estágio, na minha faculdade. Então é importante
esse estudo dos temperamentos para podermos nos relacionar, né? Porque é importante a gente entender como a pessoa vai reagir a determinada coisa e como nós nos reagimos também, para podermos frear um pouco, nos impulsionar a nos comportar de uma certa forma. E também é importante devido à questão do autoconhecimento, né? Que a gente vai buscar essa questão do autoconhecimento. Exatamente. Santa Teresa d'Ávila já dizia, né, que autoconhecimento é uma virtude que nunca deve ser negligenciada. E de fato, né, a gente também não vai alcançar a santidade reprimindo aquilo que a gente tem de ruim, né? A gente vai alcançar a santidade conhecendo o que a gente tem de ruim e ordenando para o bem. Como a gente consegue identificar o nosso temperamento, né? Então, antes da gente chegar de fato lá nos 4 temperamentos, a gente precisa entender como é a natureza do nosso corpo, né? Nós somos compostos de corpo e alma. A alma tem suas faculdades e o corpo também tem suas faculdades. E hoje a gente aqui vai falar só sobre as do corpo, que é onde os temperamentos agem, né? E o nosso corpo ele é dividido em 2 tipos de aparelho. O aparelho cognitivo e o aparelho apetitivo ou sensitivo. Exatamente. O aparelho cognitivo, né, ele é composto dos nossos 5 sentidos externos, que é o que a gente conhece, tato, visão, olfato, paladar, né, e os 4 sentidos internos. E o aparelho apetitivo, ou apetite sensível, que é composto das nossas paixões, né, que elas afloram quando o nosso aparelho cognitivo recebe algo e as nossas paixões começam a trabalhar. E essas paixões são divididas em 2. As paixões irascíveis e as paixões concupiscíveis. Exatamente. A gente também, se vocês forem se aprofundar, pode encontrar com o nome de apetite concupiscível e apetite irascível, né? Mas o que seriam essas paixões? A paixão concupiscível é aquela paixão em que você vai buscar determinado prazer em algo, né? Você vai buscar o deleite em algo. Exatamente. É um prazer imediato, né? É uma pessoa mais imediatista, que pensa no agora, né? Ele procura algo que seja deleitável, algo bom a ser, né? E já a paixão irascível, né? É aquela paixão que ela pensa a longo prazo, né? Normalmente as pessoas que têm uma predominância dessa paixão, elas tendem a ser mais dispostas a fazer penitências, né? Esse tipo de coisa. É bom também deixar claro, né, que nós temos essas 2 paixões, mas uma predomina em nós. Exatamente. E os temperamentos surgem justamente no jogo, na mistura dessas 2 paixões, né? Então, quando você pega essas paixões e mistura, te dá um respectivo temperamento. A raiz dos temperamentos é o jogo dessas paixões. Exatamente. E uma outra forma, não uma outra forma, mas que nos ajuda a identificar o nosso temperamento junto com as paixões, é o nosso padrão de reação e impressão. É bastante importante nessa busca do autoconhecimento a gente observar, mediante algumas situações do nosso dia a dia, da nossa vida, eu reajo de uma forma rápida ou de uma forma lenta, né? Por exemplo, se alguém pisa no meu pé, eu já saio gritando, querendo falar com a pessoa, ou eu respiro fundo e olho para a cara da pessoa, esperando que ela me peça desculpa, né? São esses tipos de reação que a gente está falando. Exatamente. E a outra forma que é junto com essa reação é o quanto tempo isso fica guardado na sua memória, né? Isso é algo que você esquece de forma rápida ou você guarda aquilo como não um rancor, mas aquilo fica perpetuando na sua mente durante um bom tempo? Isso não quer dizer, tipo assim, por exemplo, se você é uma pessoa que tem traumas, é diferente de traumas. E aí você vai responder sim ou não. E daí, dependendo, você vai ter o seu temperamento. A gente vai deixar uma tabelinha aqui e vocês vão ver qual temperamento vai dar. Exatamente. Uma outra forma da gente associar junto com isso, para a gente identificar os nossos temperamentos, é usar um pouco daquilo que Paracelsus fez, que foi associar os temperamentos aos elementos. Mas, para a gente associar os elementos, a gente precisa identificar, montar um quadrante, né? Uma linha horizontal e uma linha vertical. Nessa linha horizontal, a gente, em cada ponta, a gente coloca a característica úmida e a característica seca, né?
O úmido é aquilo que envolve, né? Ela tem uma característica de envolver, de se adaptar ao ambiente que ele está. O seco não. O seco já é algo rígido, ele já tem uma dificuldade de se adaptar ao local onde está. E na linha vertical, a gente tem em cima o quente e embaixo a gente tem o frio. O que é isso? A pessoa que assim tem essa característica quente é uma pessoa mais extrovertida, ela se sente bem nos locais, assim, nos ambientes externos, ela se comunica muito, ela normalmente é uma pessoa mais raivosa, né? Que gosta de colocar as coisas para fora, se sente bem falando, dando opiniões. Já o frio é completamente contrário disso, né? É uma pessoa mais introvertida, que não se sente tão bem assim em ambientes externos, que tem muita gente, que tem que falar em público. Exatamente, é importante, é só você lembrar dos princípios do quente e frio, né? Que é o princípio de expansão e o princípio de contração. O quente ele expande, então ele sempre vai ter uma característica de expandir no ambiente que está, e o frio já tem um princípio de contração, então ele sempre vai se reprimir. Quando você pega esses dois, pega tanto, por exemplo, o quente com o úmido, ele vai gerar um dos 4 elementos, Que é o ar, né? Exatamente. O quente com o seco, ele vai gerar o fogo, já o frio com o seco, ele vai gerar a terra, e o frio com o úmido vai gerar a água. Exatamente, que a gente pode associar aos temperamentos. O sanguíneo, que é o ar, o melancólico, que é a terra, o fleumático, que é a água, e o fogo, que é o colérico, que também tem muito a ver com os temperamentos, né? Se a gente for parar para pensar. Outra forma da gente estar falando sobre identificar os temperamentos, mas isso já é uma forma mais falha, é a expressão do rosto, o sorriso, o jeito de andar, exatamente, né? Mas só que isso é um jeito bem falho, né? Não é seguro. Falho. Então, para identificar de fato o temperamento, é se basear no padrão de impressão e reação. E é a forma mais fácil de você identificar. Exatamente, acho que a questão das paixões também. E agora a gente vai responder algumas perguntas feitas no Instagram da missão. Exatamente, então se eu fosse você, já esperava o vídeo acabar, ia lá no nosso Instagram e seguir a gente, porque a gente está sempre interagindo com vocês por lá. Exatamente. E a primeira pergunta é: quando criança, eu era mais extrovertida e agora adulta, sou muito introvertida. Meu temperamento mudou? Como saber e qual é com características tão diferentes? Então, né, no caso, o seu temperamento não mudou. O que acontece é que você cresceu e você foi influenciada em diversas coisas, né? Escola, criação dos pais, amigos e tudo mais. E isso faz parte da construção da sua personalidade, né? Então essas coisas foram camuflando um pouco, talvez, o teu temperamento. Porém, em nenhum momento o seu temperamento mudou. Outra pergunta: por que o caráter é mutável e o temperamento não? Então, caráter é mutável porque é algo que ele é construído durante o nosso crescimento, né? Não é algo que a gente nasceu, diferente de temperamento, que foi algo dito no vídeo, né? Nós nascemos com temperamento e levamos isso até o final da nossa vida. Outra pergunta é: há algum santo na igreja que fale sobre temperamentos? Sim, São Francisco de Sales já falava sobre temperamento, né? Buscava uma definição para isso. A última pergunta para a gente responder, né? É verdade que temos mais de um temperamento? Sim, né? Como a gente já havia dito, né? Todos nós temos todos os temperamentos, mas tem um que predomina na gente. Então é isso, galera. A gente quer deixar um recadinho final aqui que temperamento é uma ciência, não é uma brincadeira, né? E também não é algo que nos define por completo. Temperamento é as tendências que nós temos, né? E as tendências ruins a gente tem que superá-las e as boas a gente tem que alavancar elas, não é mesmo? Exatamente. E a gente tem até exemplos de santos que pessoas pensavam que era de um temperamento, mas na verdade ele tinha um certo outro temperamento. E assim, né? Às vezes a gente pensa aqui, nossa, eu sou, por exemplo, eu no início pensava, nossa, eu sou melancólica, pior temperamento, nossa, que chato. Mas não, cada temperamento tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? E a gente tem que estar consciente disso, para a gente poder superá-los, né? Aquela frase de aceita e supera. A gente tem que se conhecer, a gente tem que aceitar que a gente é assim, para a gente poder superar. Então é isso, galera. Curta o vídeo,
compartilhe, divulga entre seus amigos, né? Se inscreva no canal também, ativa o sininho para você ficar atento às novidades. Também segue a gente lá no Instagram, que a gente está sempre interagindo com vocês por lá, né? Porque é mais fácil interagir por lá, né? E também tem conteúdos informativos muito legais. E também curte a nossa página no Facebook. Exatamente. E é isso, galera. Fiquem Que o amor com Deus envolva. e que o amor envolva.